Obrigada. Amém. Quando a gente é chamada para falar aqui, a gente fica muito temor e tremor diante do Senhor. Senhor, o que Tu queres falar para cada irmã nessa manhã? E desde criança, quando a gente saía para panfletar, pregar evangelho na rua, um irmão falou uma coisa que eu ganhei muito. Ele falou assim: todas as vezes que vamos pregar o evangelho, entregar alguma coisa, nós precisamos primeiro nos alimentar do que a gente vai entregar, ler para depois entregar. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu fui recebendo muitos livros, né? Fui comprando para poder estar fazendo a comportagem nas ruas. E teve um livro que eu ainda não havia lido, chegou no final e eu fui lendo outros e esse acabou ficando pro final. E o Senhor tocou no meu coração de estar lendo e de estar compartilhando com as irmãs nessa manhã. Esse livro é o livro A Casa do Oleiro. Eu acho que a maioria das irmãs já conhece. Deus quer fazer de nós vasos úteis em suas mãos. E aqui esse livro ele fala que Deus é o oleiro. Nós somos os vasos de barro. Podemos ser vasos para a honra ou para a desonra. E aqui ele fala assim: que tipo de vaso você é? Um vaso maleável, fácil de ser moldado? Ou um vaso endurecido que não cede? A intenção de Deus como oleiro é trabalhar em você e restaurá-lo, tornando um vaso de honra, santificado e útil em suas mãos. E nesse livro ele começa o Senhor falando com Jeremias. Jeremias 18:2 e fala assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E aqui ele fala: por que descer? O Antigo Testamento diz que todo o povo de Deus deveria subir a Jerusalém, porque a cidade ficava num monte, para ali adorar o Senhor. Mas ele fala que jamais conseguiremos subir sem antes descer. Descer significa humilhar-nos diante da vontade de Deus. Somos vasos de misericórdia nas mãos do oleiro divino, que está nos moldando, mediante as mais diversas circunstâncias que nos cercam, seja em casa, como esposa, como filha, como mãe, no trabalho, na escola, faculdade, em todo lugar, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor está trabalhando e está nos moldando para ser vasos úteis ao Senhor. E nessa manhã eu queria estar compartilhando um pouco sobre casamento, né? O trabalhar do Senhor no nosso casamento. E eu queria falar também do trabalhar das experiências como mãe, mas não vai dar tempo. Então eu vou focar mais no casamento. E no casamento o Senhor começa, né? O primeiro casamento o Senhor fala, né, de Adão e Eva, né? O casamento, Gênesis 2:24, que fala assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãs, nessa pandemia o meu filho machucou a mão, né? Caiu o vidro, né, em cima dele e rachou, deu um rasgo na mão dele. E eu vi a enfermeira ali costurando, né, juntando aqueles dois pedaços, né, de pele. E por mais que ela tenha costurado, a gente percebia que havia ali uma divisão no meio, né? E aos poucos, conforme foi passando o tempo, aquilo foi se tornando uma só carne. Assim é o casamento, né? O homem e a mulher, eles se casam e conforme vai passando o tempo, os dois vão se tornando uma só carne, né? Pensando da mesma maneira. Às vezes são até pessoas parecidas. A gente vê certos casais, parecem até irmãos gêmeos, né? São tão parecidos, têm o mesmo pensamento, os mesmos gostos, o mesmo tipo de alimentação, e eles vão se tornando em uma só carne. Mas o que o Senhor deseja não é que sejamos uma só carne nas nossas decisões, pensamentos. Em todo o universo o casamento vem e os dois se tornam uma só carne. Mas o desejo do Senhor é que possamos nos tornar um só no Espírito. E como pode duas pessoas se tornarem uma só no Espírito?
principalmente que a maioria dos casais, a esposa e o marido são completamente diferentes. Tem gostos diferentes, tem pensamentos diferentes, tem personalidades diferentes, tem ritmos diferentes. Como vai se tornar os dois um só no espírito? E aí o Senhor me fez lembrar desse livro aqui também, O Centro da Vida Familiar. E aqui vem falando vários relatos de casamentos, né? Vários tipos, e teve um que ganhou muito meu coração. E eu queria compartilhar com as irmãs nessa manhã. É aqui na página 23 que fala assim: juntos até ser como um grande rio. E aqui ele dá o exemplo de dois rios, né? Na Amazônia existe um fenômeno lá, em que dois rios se transformam em um só. E esses dois rios são completamente diferentes em densidade, em clareza, em velocidade, assim como muitas de nós, por exemplo, eu e meu marido somos completamente diferentes. Né? Ele é mais rápido em algumas coisas, eu sou mais devagar em outras, a gente é completamente diferente. E aqui vem contando esse fenômeno, né? E ele fala do Rio Negro e o Rio Solimões, que eles são completamente diferentes, e eles passam mais de 6 quilômetros, né, percorrendo um ao lado do outro, mas eles não se misturam, até que, conforme eles vão cedendo de um lado de outro sua velocidade, a sua densidade, eles vão se tornando um só e virando o Rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, né? E aqui a gente vê com clareza, né? Assim como o casamento, aqui ele vem comparando, né? O marido e a esposa, eles precisam ir cedendo, né? Eles precisam perder um pouco da sua velocidade, o outro aprende a acelerar um pouco mais, ou vai perdendo os gostos, e o outro vai até se tornar um só no espírito para fazer a vontade de Deus. E aqui nós vemos alguns pontos para que os dois possam se tornar um só. Eu ia parar aí, mas aí o Senhor me colocou no coração esses pontos, que é muito importante. Oh, Senhor Jesus. Primeiro ponto é autoridade. Irmãs, na nossa casa, o nosso marido, ele tem a função de ter autoridade. Em Efésios 5, 23, 24 fala assim: pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo a seu marido. E eu fui ver o que significava autoridade. Autoridade significa direito ou poder de ordenar, de decidir. E eu me lembrei de um episódio com o Senhor Jesus, que fala assim, Lucas 2, 41, 52, em que o Senhor Jesus, ele foi ao templo, ele tinha já 12 anos, e normalmente o adolescente, quando ele completa 12 anos, ele já acha que pode tomar suas próprias decisões, ele já acha que sabe tudo, né? E aí ele foi ao templo e ficou no templo, e os seus pais voltaram para casa, né? E depois de 3 dias de viagem perceberam que ele não estava ali, então eles voltaram e encontraram o Senhor no templo. E aí o Senhor fala para os pais: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Mas José e Maria não compreenderam, porém as palavras que lhes dissera. Então ele desceu com eles para Nazaré e era ali submisso. E no curso MBA o irmão fala um ponto que eu nunca havia visto na minha vida. Ele fala o seguinte, que naquele momento o Senhor, ele negou a rebeldia que estava dentro dele. Ele aprendeu a dominar a rebeldia que havia dentro dele. Ele não veio fazer a vontade do Pai, de estar na casa do Pai, mas Deus escolheu José e Maria para dizer não para ele, ou não, você vai para casa. E ele negou a vontade dele, se submeteu e foi para casa. Irmãs,
Aos 12 anos ele aprendeu isso, a dominar a rebeldia que há em nós, esses behemotes, leviatã, esses monstros que há em nós, essa rebeldia que há em nós. E muitas vezes nós nos casamos e ainda não aprendemos a dominar, não é assim? Muitos filhos não obedecem a seus pais e depois se casam e a esposa não se submete ao marido e aí acaba se tornando um caos. Mas aqui o Senhor Jesus, ele aprendeu a dominar a rebeldia que havia dentro dele. E ele só começou o seu ministério aos 30 anos. Ele, até os 30 anos, mesmo querendo estar no templo, ele aprendeu a dominar a rebeldia que havia dentro dele e fazer a vontade do Pai, não a sua vontade. E a se submeter aos pais que Deus colocou na vida dele. Assim também é o nosso marido, irmãs. A função do nosso marido é ter autoridade sobre nós. Aqui fala, né? A esposa deve obedecer em tudo a seu marido. Ele precisa ter autoridade sobre nós. Irmãs, e isso é bênção para nós. Muitas mulheres querem começar um ministério deixando as suas casas para lá e impedindo que o marido tenha autoridade sobre ela, sobre a sua casa. Irmãs, para que a gente comece um ministério sendo guiado por Deus, nós precisamos aprender a nos submeter ao nosso marido. Nós não podemos ignorar a autoridade que ele tem. Nós precisamos nos submeter. Muitas irmãs chegam para mim nesses anos da vida da igreja e falam: irmãs, por que seu marido veio reunir, o meu não veio? Por que isso, por que aquilo? Irmãs, nosso marido precisa ser autoridade na nossa casa. Muitas vezes eu ouço irmãs levantando na reunião para compartilhar e expor coisas. Eu quero ir pro CEAP, eu quero pregar evangelho, eu quero servir. Meu marido fala não e eu vou e faço mesmo assim. Não é assim que a gente vê? Ou então fica com raiva do marido e expõe na reunião muitas coisas do marido. Irmãs, o nosso marido precisa ter autoridade, nós precisamos respeitar o nosso marido. Teve uma reunião que eu fui há muitos anos atrás. Uma irmã, ela reunia e o marido não reunia. E aí pela primeira vez ele foi na reunião de casais e estávamos muito felizes porque ele estava ali. E aí aquela irmã abriu a boca para falar, a gente falou, ela vai agradecer ao Senhor porque ele está aqui, né? Não, ela começou a expor vários defeitos do marido, coisas que ele fez no início do casamento há mais de 30 anos atrás. E começou esse patife, me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo, e foi falando, e o marido foi se fechando. Irmãs, esse irmão nunca veio a reunir. Irmãs, nós precisamos respeitar o nosso marido. Quantas vezes a gente desabafa na reunião coisas sobre o nosso marido, irmãs? Se você quer desabafar alguma coisa, escolha uma irmã de confiança e desabafa. Não vamos expor isso na reunião, porque o inimigo vai usar alguém para ir até ele falar. E ele não vai gostar de saber disso. Irmãs, nosso marido, ele precisa ter autoridade, porque essa é a função que Deus deu a ele, sobre nós, sobre a nossa casa. E ele precisa ser respeitado. Um terceiro ponto que eu gostaria de falar é que nós precisamos agradar o nosso marido. Muitas vezes nós fazemos muitos serviços à igreja, a gente passa a madrugada toda orando pelo nosso marido, a gente serve na igreja, a gente faz comportar, a gente serve criança, adolescente, mas a gente agrada todo mundo, mas não agrada o marido. Ele se sente sem importância nenhuma na sua vida. Uma vez uma irmã levantou na reunião, há muitos anos atrás também, e falou: hoje eu passei a tarde toda me preparando para fazer comida para a festa do amor, e aí meu marido chegou à noite cansado, querendo, cadê minha janta? O que eu posso jantar lá? Se vira aí que eu estou servindo o Senhor. Eu estou me preparando aqui para fazer a festa do amor. Irmã, esse marido nunca veio reunir também. Irmãs, a gente precisa agradar o nosso marido. O que adianta a gente fazer tantas coisas, tantas obras, mas se a gente não agrada nem o nosso marido? Oh, Senhor Jesus. E um quarto ponto que eu acho muito importante, tem muitos pontos importantes, mas eu vou só falar desses 4 pontos.
é a nossa conduta. Irmãs, se nosso marido ainda não tem o Senhor, ele vai ser conquistado sem nenhuma palavra nossa. É com o nosso viver, é com a nossa conduta. E esses 3 pontos estão aqui em 1 Pedro 3, de 1 a 4, que fala assim: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, sem palavra alguma, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Esteja em vosso interior toda a beleza, que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Essa é a versão King James atualizada. Irmãs, nós precisamos deixar nosso marido ter autoridade na nossa casa. Quantas vezes o nosso marido, ele fala algo para nós ou então para nossos filhos e a gente passa por cima. Ah, não, vai ter a festa do amor, vai ter, não sei, não, você não vai. Por isso, não, eu vou sim. Muitas fazem isso. Irmãs, nosso marido, quando ele fala não, assim como o Senhor Jesus, a gente precisa ser submissa, para que a gente possa ter a bênção do Senhor na nossa vida e na nossa casa. Irmãs, quando o nosso marido tem autoridade na nossa casa e somos submissa, a gente não ganha apenas nosso marido, a gente ganha nossos filhos. Oh, Senhor Jesus. E aqui no Rio Amazonas, aqui fala o seguinte: tem o Rio Negro, que significa escuro, né? Escuridão, trevas, né? E o Rio Solimões significa veneno. Irmãs, muitas vezes nós somos um veneno dentro de casa. O marido, ele tá na escuridão, ele não tem a visão da igreja, ou ele não tem muita visão de muita coisa. E a mulher, por ter a visão da igreja, ela acha que pode fazer muita coisa, falar muita coisa, passar por cima do marido, passar por cima da autoridade. Mas nós precisamos aprender a nos negar, a dominar a rebeldia que há em nós, a dominar a nossa língua, porque a gente ganha o nosso marido em silêncio, calada, pelo nosso proceder. A nossa função é ser dócil, como fala aqui, né? Dócil, amável, respeitosa, honesta, submissa, obediente. Sara, que obedecia a Abraão. Irmãs, essa é a nossa função. A gente não pode abandonar nossa função e pegar a função do nosso marido, que é de autoridade. A decisão é dele. O Senhor escolheu a dedo José e Maria para dizer não para o Senhor Jesus, assim como o nosso marido. Aí você pode pensar: irmã Priscila, você não conhece meu marido. Tudo é não. Tem marido que é assim? Tudo é não. Irmãs, o Senhor, ele dá ao nosso marido na proporção, na medida da rebeldia que há dentro de nós. Irmãs, essa palavra não é para a pessoa que está fora da casa do oleiro, fora da igreja. Essa palavra é para quem está na mão do oleiro, nas mãos do oleiro, que é Deus. A gente está sendo moldada pelo Senhor, para que a nossa casa se torne bênção. E aqui fala que quando os dois se tornam um só, vão se negando, tanto o Rio Negro como o Solimões, que é escuridão e veneno, vão se cedendo. Aí se torna o Rio Amazonas, que significa mulher guerreira. Por que mulher guerreira? Porque aprendeu a ceder, porque aprendeu a dominar a rebeldia que havia dentro dela, porque aprendeu a dominar a sua língua, porque aprendeu. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá. Por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio.
Ezequiel 47:9. Irmãs, quando nós e nosso marido nos tornamos um no Senhor, por onde quer que passamos, tudo viverá. E não só tudo viverá, mas haverá muitíssimo peixe. E é isso que o Senhor quer na nossa vida, no nosso casamento. Primeiro começa no nosso casamento, para depois na nossa experiência como mãe, depois no serviço, depois no ministério, mas primeiro precisa o nosso casamento. Mas o meu casamento passou por um processo até se tornar um. E eu acredito que de muitas irmãs aqui. No início eu reunia, meu marido não reunia. Primeiro demorou 7 anos, desde as reuniões que tinha na casa da minha mãe, até eu começar a reunir. Irmãs, Deus sabe o que a gente precisa passar para nos render ao Senhor. E depois que meu segundo filho nasceu, Daniel, eu estava amamentando, minha mãe levou umas fitas cassete das mensagens da conferência de adolescentes e jovens. E eu vi Deus falando através do irmão. E eu falei, eu vou reunir porque eu quero que meus filhos cresçam ouvindo e praticando essa palavra. E eu tive um sonho, eu falei, um dia eu vou na conferência com meus filhos. Só que o Senhor, Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Não só fui com meus filhos, mas com meu marido também. Mas até chegar a esse ponto, foram muitos anos. Irmãs, foi um processo. No início, meu marido deixava eu ir, mas ele achava estranha. Não, essa igreja é estranha e tudo mais. Até que ele orou ao Senhor. Ele teve uma experiência com o Senhor e o Senhor se revelou a ele. E aí ele passou a deixar a gente ir. E aí nós passamos aí na reunião, ele levava, ele buscava. Ele não ia na reunião, mas a reunião ia até ele. E ele falava, e aí, como é que foi a reunião? E aí eu compartilhava. E aí ele falou, e aí, como é que foi o serviço de criança? Aí eu me lembro de uma vez eu contando uma experiência do serviço de criança que a irmã, pela 4ª vez, ela deu a mesma lição seguida. E aí aconteceu que normalmente eu colocava as crianças, vamos pegar as cadeirinhas, encostava na parede e as crianças, a gente invocava, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, e a gente pulava. Aí depois que as crianças já tinham cansado a sua energia, gastado a energia, já tinham invocado bastante, entrado no Espírito, eu começava a palavra. E nesse dia aconteceu algo que nunca havia acontecido. Eu tinha falado sobre a salvação do Senhor, que o Senhor foi à cruz, Ele morreu e Ele ressuscitou, e falei do nome do Senhor, e falei aquilo tudo, e aí quando fomos fazer as atividades, as meninas falaram, tia, essa lição já é a 4ª vez que estamos tendo. E enquanto elas estavam ali falando aquilo, o visitante, ele pegou a cadeirinha dele, encostou na parede, subiu na cadeira, levantou os bracinhos e falou, oh Senhor Jesus, amém, aleluia. E ele pulou e ficou olhando para o céu. E naquele momento eu vi, irmãs, aquela lição não era para aquelas meninas que já tinham ouvido pela 4ª vez. Aquela lição era para aquele menininho que tocou no nome do Senhor e foi salvo. Irmãs, não existe erro na vida da igreja. Não existe coincidência. Ah, mas essa mesma palavra mas é porque o Senhor queria falar com aquela criança. Enquanto eu fui compartilhando isso com meu marido, ele ia dirigindo e ia chorando. Ele ia chorando. Irmãs, as experiências que passamos na vida da igreja não é só pra gente. É para compartilhar com o marido e com os filhos em casa. É para que eles possam ganhar também do Senhor. Irmãs, só depois de 17 anos de casada, meu marido começou a reunir na vida da igreja. Mas durante muitos anos eu levava a reunião para ele. Irmãs, primeiro a gente precisa levar a reunião para o nosso marido. Ele, e aí? E o que aconteceu hoje? O que você ganhou hoje? Não é assim? E aí nosso marido vai sendo ganho, nossos filhos também. O Senhor, Ele sabe o que a gente precisa passar até ver o Senhor e conhecer o Senhor. Jó, ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha muito dinheiro, ele tinha um bom testemunho. Ele sempre teve uma vida elevada,
mas ele não conhecia o Senhor. E o Senhor às vezes nos faz passar por momentos de muito sofrimento no casamento, experiências com filhos, problemas financeiros e muitas coisas. Para quê? Para que possamos ver o Senhor, possamos conhecer o Senhor. Mas em cada situação na nossa vida, a gente precisa ver que o Senhor, Ele quer se revelar a nós. E aqui fala, agora os meus olhos te veem. Irmãs, iremos passar por situações em que vamos ver o Senhor. Mas Ele vai dar outras situações para que possamos ver cada vez melhor o Senhor. Porque os véus vão sendo retirados em cada situação que Ele nos faz passar. Porque nós somos esse vaso que está sendo moldado nas mãos do Senhor. A casa do Senhor é a igreja. E nós vemos no decorrer da Bíblia, né, muitos vasos de honra e vasos de desonra. E aqui fala, né, todos os dias poderemos ter uma restauração em nossa vida. E assim, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia! Podemos ser um vaso para a honra na casa de Deus. Isso está em 2 Timóteo 2:21. Irmãs, existe vaso de honra e desonra, mas o Senhor a todo dia, a todo instante, Ele está, se arrependa. Se arrependa. Saul, ele não se transformou no vaso de honra porque ele não se arrependia. Irmãs, nós temos todos os dias a escolha de nos arrepender. E aqui fala, né, em Jeremias 18:2, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ele ficava lá, as mãos nas rodas, né, fazendo o barro, fazendo nós. O Senhor, Senhor Deus, Ele está o tempo todo trabalhando na nossa vida. Ele não dorme, Ele trabalha o tempo todo. E aqui fala, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãs, a roda não pode parar, porque no momento em que a roda para, o barro seca e não há mais possibilidade de moldar o barro na forma que o oleiro quer. Não adianta, eu vou desistir, vou parar. Quando você para, o barro seca e o Senhor não pode mais te moldar. Oh, Senhor Jesus, fala que as provações e experiências que passamos com o Senhor coopera para o nosso bem. Romanos 8:28. Deus está no trono e tem o controle de tudo nas nossas vidas. Não podemos parar, não podemos desistir. A roda ainda não parou e há muito ainda que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Irmãs, que nessa manhã a gente possa ver que nós somos vasos de honra na casa do Senhor porque nós nos arrependemos. E se por acaso há um vaso de desonra na casa do Senhor, que a gente possa se arrepender e deixar o Senhor nos moldar. Como a Valéria cantou, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso em tuas mãos, nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Amém. Jesus é nosso Senhor.